Bom, a região sul do país, como a gente está vendo aqui na imagem de satélite, tem sim nuvens mais carregadas e a chuva por lá ganhou intensidade. Uma nova área de baixa pressão que se formou ao oeste dos 3 estados, avançou, trouxe um pouco mais da umidade da Amazônia e aí essa chuva ganhou intensidade. Tanto que o nível de umidade do solo aumentou no centro e oeste do estado do Paraná. Temos aí um solo quase que saturado por lá e a umidade ainda segue mais elevada em grande parte dos 3 estados. Agora, ao longo dos próximos dias, essa chuva vai continuar e ainda consegue trazer paralisações nas atividades de colheita. Isso porque a gente vê aqui que no extremo leste do estado do Paraná o acumulado chega até os 100 milímetros. Grande parte do estado do Rio Grande do Sul também deve receber acumulados que vão variar dos 30 até os 50 milímetros. Agora, as temperaturas ainda vão se manter um pouco mais amenas no período da manhã. O dia começa com em torno de 20 graus na área central do Rio Grande do Sul. Durante a tarde, a expectativa para esses próximos dias ainda vai ser de calor, principalmente no estado gaúcho, pelas maiores aberturas de sol, mesmo porque a chuva que vai chegar por lá continua principalmente ao finalzinho da tarde. Agora, para a próxima semana, já temos uma mudança mais uma vez. As chuvas começam a diminuir e o tempo seco deve predominar por mais horas ao longo do dia. Isso vai favorecer as atividades de colheita e também de plantio lá no estado do Paraná, pois o acumulado mal vai passar dos 15 milímetros. Agora, ao longo dos próximos dias, com relação às temperaturas, elas ainda vão seguir um pouco mais elevadas aí desde o período da manhã. Durante a tarde, a expectativa volta a ser de temperaturas um pouco mais elevadas, mas agora já não devem se elevar tanto quanto nos dias anteriores, porque temos a entrada, então, de uma massa de ar um pouco mais fria, que vai manter, então, o tempo até que abafado, mas com temperaturas que não são tão elevadas. Agora, na região sudeste, como a chuva ganhou mais intensidade, mais uma vez entre São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais, consequentemente, é lá que a umidade do solo segue mais elevada. Agora, desde o extremo norte do Rio de Janeiro até o norte do estado de Minas Gerais, ainda temos um déficit hídrico que não vai conseguir ser recuperado ao longo desses próximos dias. Isso porque o tempo vai continuar seco por lá. Agora, entre o leste de São Paulo, sul de Minas, ainda vai ter chuva volumosa, em torno até de 70 milímetros. Agora, com relação às temperaturas, ainda vamos ter tempo um pouco mais abafado desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, nessas áreas onde a chuva continua mais forte, teremos temperaturas mais amenas. Nas demais, teremos temperaturas subindo, passando até dos 30 graus. Para a próxima semana, ainda vamos ter previsão de chuva. Essa chuva até volta a avançar aqui por algumas áreas do estado do Espírito Santo e Minas Gerais, mas os acumulados ainda não vão ser tão elevados. Podem até chegar aos 30 milímetros no extremo sul do Espírito Santo, mas mesmo assim, essa chuva não vai ser completamente generalizada. Entre o sul de Minas e também aqui leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, acumulados que ainda seguem mais elevados e as temperaturas ainda vão manter a sensação de abafamento. Durante a tarde, volta a fazer calor, especialmente lá para o extremo norte de Minas e Espírito Santo, e nas demais áreas vamos ter um pouco mais de nebulosidade, é por isso que a temperatura não vai subir tanto. Agora, o centro-oeste ainda segue com chuva. Temos aí essas chuvas que caíram aí sobre o estado do Mato Grosso, norte de Goiás, e mantiveram, então, esse solo muito umedecido. E vemos aqui que o estado do Mato Grosso do Sul começou a recuperar também esses baixos índices de umidade do solo, mas lá no extremo-oeste ainda tem um pouco mais de déficit hídrico. Agora, ao longo dos próximos dias, vai continuar chovendo e chovendo bastante. Ainda vamos ter algumas paralisações no campo, principalmente no estado do Mato Grosso, acumulados que variam dos 30 até os 70 milímetros, e o mesmo aqui para o estado de Goiás. Continua chovendo em grande parte do Mato Grosso do Sul e o acumulado no sul pode chegar até os 50 milímetros. Agora, com relação à temperatura, ainda vamos começar o dia com sensação de abafamento, principalmente no Mato Grosso do Sul. Durante a tarde, a temperatura vai se elevando conforme o sol aparece ao longo do dia. E durante a próxima semana, a chuva continua, porém agora o acumulado já não será tão elevado, principalmente no Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso, principalmente no centro-norte, ainda consegue receber acumulados que chegam até os 50 milímetros. Agora, ao longo dos próximos dias, vemos aqui que as temperaturas ainda seguem mais elevadas desde as primeiras horas do dia, em grande parte aí dos 3 estados, e durante a tarde, temperatura que já não sobe tanto entre Mato Grosso e Goiás por conta do excesso de nuvens mais carregadas. Agora, lá no faixa norte do país, a gente vê que grande parte dos estados da região norte tem sim um bom índice de umidade do solo, inclusive essa umidade no estado de Roraima, que seguia abaixo ao longo das últimas semanas, conseguiu ser recuperada por conta do retorno das chuvas. Já no Nordeste, a situação ainda segue
segue complicada, principalmente no centro-leste da Bahia, extremo leste da região. Temos então ainda um déficit hídrico um pouco maior. Agora, aqui no estado do Tocantins, Maranhão, Piauí, extremo oeste baiano, a umidade segue bem elevada. Temos aí boas condições para o desenvolvimento das lavouras. Agora, ao longo dos próximos dias, as chuvas por lá ainda seguem aí um pouco mais significativas, com acumulados que chegam até os 50 milímetros. Volta a chover aqui para o extremo norte da região, mas infelizmente o leste do Nordeste ainda segue aí com o tempo mais seco e chuvas que caem com baixos volumes acumulados. Grande parte da região norte ainda recebe bons volumes de chuva e as temperaturas ainda seguem mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, tempo abafado nas duas regiões. Agora, para a próxima semana, chuva que ainda continua, porém agora o acumulado já não é tão elevado. Teremos então chuvas avançando também por todo o estado da Bahia e também as áreas ao leste do Nordeste, porém por lá esse acumulado ainda segue mais baixo e a chuva ainda continua um pouco mais mal distribuída. Agora as temperaturas ainda vão continuar mantendo a sensação de tempo mais abafado desde as primeiras horas do dia e durante a tarde o calor vai continuar nas duas regiões. Eu volto com vocês no estúdio.